Apocalipse capítulo 3, versículo 14 em diante. Diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és mono, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro puro, refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse aqui é o momento dos finalmente, né, Alemão? Só ver um negócio aqui, peraí. Mano, isso aí é o... Chegamos na última, né? Chegamos da 7, né? Da 7 é a última. E lembrar que aí realmente é a última, não tem a 8ª igreja, tem a 7ª igreja, que é a Laodiceia. E daí já não tem mais. Ou seja, não vai ter, né? Não vai acontecer uma restauração. Isso não é bíblico. Muitos pensam e estão esperando aí uma restauração, né? Algum movimento, alguma coisa, e não é. Não vai acontecer nada. O que vai acontecer daqui a uns dias é o arrebatamento. Nós estamos aguardando a qualquer instante, né? E isso sim é o que vai acontecer. É o fim. É o fim. Inclusive, quando fala aí que o versículo... Não estou querendo adiantar, né? Mas o versículo 16, quando fala de vomitar da boca... Olha o Batista aí. Boa noite, Batista. Boa noite, senhor. O versículo 16, quando fala vomitar da boca, isso aí vai acontecer no arrebatamento. O Senhor vai deixar, né? Essa profissão cristã vai ficar aí. O arrebatamento, nós sabemos que ele só vai levar os salvos e o sistema, porque isso é um sistema, né? Lembrar mais esse detalhezinho também, que aí são 7 igrejas. A palavra chamada igreja, se nós formos da doutrina de Paulo, nós sabemos que igreja é o corpo de Cristo, que é composta de todos os salvos. Quem tem membros é o corpo de Cristo. A igreja não tem membro. Existe uma diferença da palavra igreja e corpo de Cristo. Porque não existe membro de igreja. Existe membro do corpo de Cristo. E assim, a igreja, que é o corpo de Cristo, vai ser levada embora no dia do arrebatamento. Agora, aqui nas 7 cartas, elas são chamadas de igreja todos os que estão dentro da profissão cristã. Todos aqueles que professam o nome de Cristo estão incluídos dentro dessa palavra aí. Então, eu só estou lembrando desse detalhe, que nós já falamos isso na primeira carta, provavelmente, mas só lembrar isso que, embora ele escreve a igreja que está em Laodiceia, etc. e tal, não está fazendo referência somente a salvos, e sim a toda a gama que pertence à profissão cristã, né? Então, só para lembrar que é isso aí, que
esse vomitar da boca, vomitar-te-ei. Quem que ele está vomitando? Ele está vomitando. Se for ver, ele não está escrevendo. Se nós lermos, nós não estamos vendo que ele escreveu à igreja em Laodiceia, versículo 14, ao anjo da igreja em Laodiceia. E depois fala vomitar da boca. Ele vai vomitar a igreja? A igreja não, a igreja é a noiva do Cordeiro, né? Ele não vai, ele mesmo vomitar a sua noiva. Ele vai vomitar essa profissão cristã que vai ficar aí. Então, esse é o último estado e o último tempo do testemunho do Senhor no mundo. Então, essa palavra igreja refere-se ao testemunho do Senhor desde lá no início, que foi Éfeso, e foi discorrendo os tempos. O tempo foi passando, passou pela Tiatira, que é o catolicismo, que foram 1000 anos, né, de trevas, praticamente. E depois veio o Sardo, que foi a reforma que aconteceu em 1520, mais ou menos. E depois veio Filadélfia, que foi a restauração da verdade, que são aqueles que estão realmente, né, reunidos ao nome do Senhor Jesus. E agora nós estamos encontrando Laodiceia, que é a última fase, é o último tempo, onde abrange todos, né? Isso aí não é apenas somente, né? Não que não seja, não é somente uma posição eclesiástica. Refere-se ao tempo também, onde ele abraçou essa mornidão aí, abraçou todo mundo, abraçou todo o sistema. Porque existem 4 posições eclesiásticas, nós formos ver, que fica até a vinda do Senhor, que foi Tiatira, Sardo, Filadélfia e Laodiceia. Tiatira é o catolicismo, que começou lá atrás e vai até a vinda do Senhor. Isso é uma posição eclesiástica, que é o católico. E 1520, 1500 a 1520, quando aconteceu a reforma, começou um movimento chamado de protestante, né? E eles começaram ali e vão até a vinda do Senhor também. Então existe hoje quem? O protestante, embora eles ramificaram de uma forma tremenda, né? E tem muitas denominações que estão dentro desse leque chamado protestantismo, que veio da reforma. E depois vieram os irmãos reunidos ao nome do Senhor, que foi Filadélfia, a restauração da verdade, que teve início em 1800. Na verdade, eles partiram o pão em 1826 a 27, que fica também até a vinda do Senhor. E depois vem Laodiceia, que são aqueles que abandonaram esse terreno de Filadélfia para fazerem seus grupos independentes. Então, esse é o pior estado que existe. Se você eu não vou dizer melhor, pior, tá? Mas vamos dizer assim, você pode sair de Tiatira e ir para Sardo. Ou você pode sair de Sardo e ir para Tiatira. E esses 2 pontos podem sair também dos seus locais e parar em Filadélfia, reunidos ao nome do Senhor. Só que quando alguém sai desse terreno de Filadélfia, não importa para onde ele vai, ele vira o quê? Ele vira laodicense. Porque se onde o Senhor está não é suficiente, então acabou. Não sobra mais nada. E assim é o estado de Laodiceia. Virou não somente os grupos que abandonaram o lugar de reunião, mas virou esse tempo presente, porque é um estado de alma. Não importa a posição eclesiástica que você se encontra. Por isso que os reunidos ao nome do Senhor, ele pode estar o quê? Eclesiasticamente em posição de Filadélfia, mas no estado de Laodiceia. Por isso que não é bem a posição eclesiástica, sim, é o estado de alma.
E aqui nós estamos encontrando nessa carta esse último estado, onde chegou esse finalzinho, graças a Deus, né? Chegamos nesse tempo aí que nós não estamos olhando mais para frente, esperando que vai acontecer alguma coisa. Nós estamos olhando para frente, esperando o Senhor voltar. É isso é tudo isso que sobrou, né? Graças ao Senhor é tudo isso, não é só isso, é tudo isso que sobrou é a vida do Senhor. Então, nós olhamos para trás e nós vemos a história de 2000 anos já, né, acontecendo, e nós estamos aguardando o Senhor. Então,